3, 2, 1. Estamos aqui com o nosso Vivendo a Educação Física podcast. Eu sou o professor Thiago Medeiros. E eu sou o professor Éricles. E hoje estamos aqui pela segunda vez gravando esse episódio depois de dar algum erro. Espero que esse seja tão bom quanto o que não prestou, né? Então hoje nós vamos falar de um assunto que é primordial para os professores, estudantes e profissionais de educação física, que são as competências e habilidades digitais. É isso aí. E de início, é a perguntinha que nunca quer calar, né? Professor Éricles, você se considera um sujeito com uma boa competências ou habilidades digitais? Cara, se tem uma coisa que eu acho que eu tenho uma boa autoestima é nas minhas competências digitais. Claro, comparado com alguém que não é um profissional da área, né? Porque se for me comparar com um profissional da área digital, é claro que o cara vai ser expert, vai ter uma hard skill, né? Numa habilidade digital bem mais alta do que eu. Mas eu me considero um cara bem proficiente, digamos assim, nas habilidades digitais. E eu acho que eu consigo abarcar bem todos os pontos importantes que é preciso para uma pessoa ter uma boa competência digital. E aí eu vou dar uma aproveitada e vou citar aqui algumas pontos importantes baseados nos estudos que nós utilizamos como base para esse episódio, né? E nesse caso, o que seriam bons âmbitos para que a pessoa tivesse uma boa competência, habilidade digital, né? Então... A gente colocou aqui, a gente fala em habilidade, às vezes a gente escuta falar sobre habilidades digitais, mas o termo certo são competências digitais, né? Uhum. Então, nesse sentido, aproveitando que você vai falar, a primeira pergunta que a gente sempre lança aqui no podcast, independente de qualquer tema, é trazer uma ideia do que é o tema, né? Então, sobre o conceito. O que são, então, professor Éricles, competências digitais? Fala pra gente. Então, aqui, de acordo, né, com o que a gente vai abordar aqui hoje, as competências e habilidades digitais, elas são competências que vão propiciar habilidades em tecnologia para a pessoa que ela possa ter acesso à tecnologia, ela conseguir manipular essas tecnologias, ela conseguir integrar essas tecnologias entre si e conseguir utilizar essas tecnologias para, isso pensando no âmbito profissional do professor, conseguir comunicar os objetivos que ela tem, digamos, pedagógicos, entre ela e os alunos, ou entre os alunos e o professor. Perfeito. Uma coisa que fica difícil a gente conceber hoje em dia é de um professor, de um estudante, de um profissional, de qualquer área, mas trazendo para a nossa área da educação física, não utilizar os recursos tecnológicos, os recursos digitais, né? Aqui a gente está fazendo um conteúdo técnico-pedagógico a partir desses recursos digitais. E se não fosse o professor Éricles ter essa vivência maior e essas competências desenvolvidas, com certeza eu, ao fazer isso, conseguiria, mas teria um pouco de dificuldade em algumas coisas, para gravação e assim por diante. O estudante de educação física não tem como ele fazer apesar que o professor pode utilizar de recursos pedagógicos que não utilizem diretamente uma questão digital, mas vai acabar utilizando, né? É raro hoje você ver uma situação em que o aluno vá procurar, por exemplo, um livro físico, né? Tanto que a gente tem dentro de qualquer instituição as bibliotecas digitais. Então, o próprio e-book, ele traz recursos digitais de grande valia para esse estudante. Se o estudante também quer aprender alguma coisa mais técnica no âmbito da educação física, ele vai lá ver um vídeo no YouTube, vai procurar um vídeo no YouTube sobre. Então, não tem como a gente se desvincular disso tudo. O exemplo que a gente vai utilizar muito aqui é a utilização desse recurso que está aqui na minha mão, né? Sim. Como quase uma extensão do próprio corpo. Então, saber manipular o smartphone, hoje não é mais celular, né? É smartphone, também entra dentro dessas questões das competências. Eu trabalho hoje muito com o recurso de o aluno... vou dar uma aula de alguma modalidade esportiva, né? Alguma tarefa
esportiva, eu faço com que os alunos filmem o colega fazendo, faço com que eles avaliem o próprio movimento ali a partir do recurso de vídeo. Você tem os próprios editores de vídeo que você consegue avaliar, de certa forma, visualmente, né, a competência da tarefa motora. Então, tudo hoje está imbuído dentro de um tipo de tecnologia, dentro de um recurso digital. Então, esse estudante, desde aprender, por assim dizer, elaborar um trabalho, né? A gente vai falar bastante isso sobre editor de texto, né? Quem consegue utilizar todos os recursos que o Word oferece, que o Excel oferece, que o próprio PowerPoint oferece. Então, assim, para o estudante, super aplicado durante seu desenvolvimento ali enquanto acadêmico de educação física. O próprio profissional, não tem nem como falar, né? Hoje, tudo é por aplicativos, né? Então, um aplicativo de avaliação física, um aplicativo de prescrição de treinamento. O professor de educação física, no contexto escolar, ele precisa saber utilizar esse recurso também para melhorar a aula dele, né? Para melhorar a própria aula de práticas esportivas, então não tem como você desvincular isso. Enfim, são infinitas as possibilidades que a gente vê hoje dentro da utilização de um recurso digital, professor. Uhum, sim. E quando a gente pensa em recurso digital, eu acho que muita gente vai confundir e pensar que é a utilização de altas tecnologias, altas ferramentas totalmente voltadas para o ensino, para o aprendizado. Só que o que muita gente não sabe é que acho que a maioria dos alunos e a maioria dos professores tem dificuldade em utilizar ferramentas básicas, que são justamente a utilização de um computador, a utilização de um celular. Às vezes a pessoa até tem um smartphone muito moderno, muito sofisticado, mas só consegue usar o básico do básico daquela ferramenta. Não se aprofunda no recurso, né, que tem em mãos. Não sabe o que tem ali dentro daquela ferramenta, né? Às vezes você mostra, nossa, isso faz isso mesmo, não sei o quê. Então, são coisas que a pessoa muitas vezes pagou caro para aquela tecnologia, né? Sim. E ela acaba subutilizando aquela tecnologia. Então, quando a gente fala aqui de competências digitais para o ensino e para a aprendizagem, são competências básicas, né? De utilização de ferramentas que a gente tem há muitos anos já no mercado. Então, um processador de texto, um criador de apresentações, um software, às vezes, de edição de vídeo, que muitas pessoas têm na cabeça que às vezes é muito complexo fazer uma edição de vídeo, mas às vezes uma edição de vídeo mais básica, que é uma coisa que eu conversando com colegas que dão aula em universidade, os alunos não fazem ideia de como editar um vídeo para alguma tarefa da faculdade. Então, quando a gente fala aqui de competência, a gente não tá falando que você tem que ser uma pessoa altamente especializada, que sabe fazer edições complexas, que sabe editar áudio, que sabe gravar, mas que são competências básicas que vão, digamos, auxiliar o desenvolvimento das suas atividades no dia a dia de forma mais fácil, mais simples, né? Sim. A gente vai ter tanto que essas questões digitais facilitando a sua vida como tarefas do dia a dia, né? Então, sei lá, um calendário, né, específico ali sobre as suas tarefas do dia a dia, quanto para um desenvolvimento técnico das suas tarefas, sejam acadêmicas, sejam profissionais. Então, esse exemplo que você colocou ali sobre o PowerPoint, né? A apresentação de trabalhos, a coisa mais básica que você tem para fazer ali, que é montar um slide, e o teu professor, você estudante de educação física, o teu professor vai pedir um seminário e você vai ter que fazer isso. Aí chega o aluno, agora eu falando como professor, aí chega o aluno com um slide só texto, dentro do PowerPoint. E o PowerPoint, ele tem uma opçãozinha que é do lado, né? Você tem a tela principal e do ladinho ali tem, assim, sugestões de apresentação, sugestões de slides. Que a partir do momento que você joga o teu texto, você clica ali, a própria inteligência do PowerPoint, ele te sugere um monte de tipo de apresentação. É só fazer isso, é básico. Mas, normalmente, o aluno acaba não sabendo isso ou não explorando essa questão básica que você tem dentro do próprio PowerPoint. Sim. E daí fica aquela apresentação ruim que o professor vai avaliar mal. Vai avaliar mal. E isso conta bastante, né?
o quanto de habilidade a pessoa teve para desenvolver uma apresentação, o quanto que ele sabe usar transições, animações, o quanto que isso torna a apresentação mais atrativa para quem está assistindo. Porque o seminário, a apresentação de trabalho, ela tem por um objetivo também desenvolver a parte pedagógica da pessoa, a parte de transmissão, de comunicação do aluno. Né? Perfeito. A gente vai falar em outros episódios do podcast sobre comunicação, sobre como apresentar trabalhos, e vocês vão ver que isso tudo vai estar linkado. Né? Uhum. Hoje até um recurso que eu tenho utilizado para estudo, né, na verdade, que é estudar e ir montando as aulas dentro do slide já, né? Então, eu estou lendo um texto, eu estou vendo um vídeo, eu estou tendo uma reflexão, fazendo conexões para montar a minha aula, eu já faço isso dentro do próprio slide. Logicamente, primeiro de uma maneira mais bruta, né? Dá mais trabalho e tal. É uma estratégia que eu tenho utilizado e tem sido positiva, que é montar aquele slide bruto e depois utilizar esse próprio recurso que o programa me dá para montar um slide mais dinâmico e assim por diante. Né? Então, nos próximos podcasts, a gente vai estar falando sobre comunicação, sobre como apresentar um seminário, como montar um slide limpo e que comunique bem. Uhum. E isso tudo vai acabar se envolvendo com o que a gente está falando hoje sobre essas competências digitais. Sim. Vai lá, professor, manda. O que você está pensando? Então, a gente sei que a gente já falou um pouco sobre isso e aí eu vou só para a gente já bater aqui e ir passando um pouco mais adiante. Queria saber, você que é um professor universitário, né, que está mais no dia a dia tentando desenvolver isso, eu vejo uma certa distância entre o professor de educação física e essas habilidades e competências digitais. Por quê? Porque os outros professores de outras áreas, eles são professores de dentro de sala de aula. Então a gente consegue ver que ele está mais próximo da utilização dessas tecnologias. Enquanto o professor de educação física, ele é um profissional que está na quadra, que está dentro de uma academia, que está dentro de um ginásio. E parece que são ambientes que não propiciam a utilização de tecnologia. Então parece que o professor de educação física é o único que não precisa utilizar a tecnologia porque ele não vai ter acesso ali dentro do ambiente que ele está trabalhando. Como você vê a importância, né, da utilização dessas tecnologias tanto para o estudante, quanto para o professor, quanto para o personal trainer que está ali, né, o quanto isso é importante. E será mesmo que isso está distante desse profissional? Eu vejo o seguinte, é um grande desperdício, tanto do estudante, quanto do professor universitário, quanto do professor de escola, quanto do personal não utilizar o recurso digital. De novo, isso daqui é uma extensão do nosso corpo, né? As pessoas estão o dia todo, quase a todo momento, grudado na tela do celular. Então, assim, se você é estudante, vamos começar pelo estudante, vamos tentar fazer essa coisa mais linear. Se você é estudante e está deixando, por exemplo, de gravar uma fala do teu professor durante uma explicação de um conteúdo, você está perdendo de aprender. Tá? Se durante uma dúvida que surge em sala de aula, que o professor levanta, que um colega levanta, você não está pesquisando sobre aquilo para estudar depois, você está deixando de aprender. Eu acho que isso se envolve dentro dessas questões de competências digitais. Vamos pegar uma questão bem básica. Ó. Saber utilizar no recurso que você tem no smartphone um site para buscar artigos científicos. Tá? Você como estudante, lógico, isso aplica também para o profissional e assim por diante. Mas você sabe utilizar, por exemplo, a base de dados da PubMed, né, enquanto estudante, né, para se basear. Uhum. Quando você vai para o campo profissional, vamos pegar o professor universitário, a utilização dos recursos digitais, seja como eu exemplifiquei anteriormente, você gravar uma aula sua e mostrar para os alunos como eles estão agindo em determinada tarefa motora, você está desperdiçando. Um recurso que eu utilizo bastante é o seguinte, tem aulas em que eu dou aula de futebol e futsal. Então, o meu objetivo em cima disso é com que os alunos aprendam a dar aula. Então, no início sempre da disciplina, o que eu faço? Eu boto o microfone, sorteio os alunos, coloco o microfone, coloco ali meu suporte, ligo a câmera e falo assim, olha, dou o conteúdo, explico o conteúdo e falo assim, agora você que foi sorteado, você vai ter 15 minutos aqui para pensar em uma atividade
e você vai ministrar essa atividade para os seus colegas. E eu deixo ali filmando. E daí vai lá o aluno, explica, depois eu pego em uma outra aula, eu venho, agora a gente vai assistir como foi a sua postura durante a aula. Então daí ele começa a ver, né? Porque a gente tem dificuldade de se observar dando a aula. Aí eu coloco lá no Data Show e tá lá o aluno não sabendo explicar, se posicionando mal, falando longe do grupo de alunos, tentando falar enquanto todo mundo tá batendo bola. Tá? E aí eu começo a trabalhar com esses elementos didático-pedagógicos. Falei assim, será que essa é a melhor alternativa? Com que os outros alunos também reflitam sobre aquela situação, né? Sobre aquela situação. E contribuam também no desenvolvimento ali da aula. No desenvolvimento da atividade. Então, eu estou usando um recurso digital. Qual que é o meu objetivo? É saber utilizar o recurso digital? Não, é para que o aluno consiga visualizar como que está atuando dentro de sala de aula. Então, eu, como professor, utilizo isso. Se for falar, por exemplo, para quem atua com um personal trainer, com prática esportiva de maneira geral, é inimaginável não utilizar o recurso, porque o recurso ele está para você divulgar o seu trabalho, tá? Então, é um meio de divulgação do seu trabalho, enfim. Pegando o personal como um profissional do empreendedorismo, né? O quanto de possibilidades ele pode ter para alavancar o trabalho dele O trabalho dele, sim. E acho que uma coisa que a gente também precisa começar a romper, já demorou, não que você não vá utilizar dessa forma, mas é o seguinte, ó, utilizar o celular como uma ferramenta para o seu trabalho e tentar deixar, em certo ponto, o contexto que ele tem de entretenimento. Tá? Não é que você vai deixar, professor, então não posso mais. Não, você pode continuar vendo seus videozinhos lá no TikTok, engraçadinho, Instagram e tudo mais. Mas é saber utilizar também esse recurso como uma ferramenta de trabalho. Né? Você precisa passar para isso. Da mesma forma do acadêmico utilizar o celular como um recurso para a aprendizagem dele, né? Então, começar a quebrar essas coisas que a gente sempre vê ali, não tá só relacionado ao entretenimento, a foto que eu faço no meu perfil e assim por diante, né? Um selfie. Assim só filmar o meu aluno fazendo o exercício para botar no Instagram. Não é só isso, né? Sim, é mais do que isso, né? A gente não pode se limitar, eu acho, a ficar preso somente nessas situações, né? Sim. Deixa eu aproveitar o gancho aqui e agora mandar uma para você, professor. E como que a gente faz, então, para aplicar exemplos de como aplicar essas nossas competências digitais ali no nosso dia a dia, seja como estudante, profissional, professor de educação física? Então, primeiramente, né, de acordo com os estudos que a gente utilizou, o framework de utilização dessas competências e habilidades digitais, elas compreendem alguns âmbitos, digamos assim. Então, ela parte desde uma habilidade básica, que seria a utilização, o manuseio dessas ferramentas. Então, eu consegui utilizar, né, e isso é dado como uma habilidade, competência básica, né? Tipo, usar um computador, usar um smartphone e utilizar ferramentas de internet. Então, saber usar o browser, saber pesquisar, acessar sites, achar informações, né? E aí, após isso, uma das habilidades também é saber encontrar e avaliar informações online de forma efetiva. Então, essa é uma habilidade que é primordial para alguém que concluiu uma graduação. Se você saiu da graduação e não aprendeu a encontrar informação, a filtrar essa informação e usar ela de forma eficiente no seu campo de trabalho, alguma coisa saiu errado durante a sua graduação, né? E se você está na graduação e ainda não se ligou disso, aproveite porque você ainda tem tempo, dependendo de em que fase você estiver, de desenvolver essas habilidades, porque eu diria que a graduação é o local que fez com que eu descobrisse que o professor não nasce sabendo e que ele tem um local de onde ele pega a informação. Então, a graduação foi, digamos, a grande contribuição da graduação na minha vida foi justamente essa, né? De saber encontrar e avaliar as informações que estão online, digamos assim. Porque hoje a gente não precisa mais ir na biblioteca, apesar de que em algumas situações sim, mas a gente não é dependente 100% da biblioteca. A gente ter uma internet que a gente pode encontrar qualquer coisa, né? Então,
uma das habilidades e competências digitais está entre saber utilizar, buscar e avaliar essas informações. E aí depois a gente vai ter a utilização de softwares de produtividade, né? Claro. E aí esse software de produtividade a gente vai ter o processador de texto, como o Word, o Google Docs. A gente vai ter o software de planilhas, onde a gente pode utilizar para organização, para fazer cálculos, para gerar relatórios, gerar gráficos, tudo são coisas que, de certa forma, são mais... a grosso modo, são mais brutas, mas que você pode utilizar também como ferramenta para trazer insights, tanto para a sua aplicação no seu trabalho, quanto para organizar as suas notas em cada semestre, quanto para você mostrar resultados para o seu aluno. Então, quanto para o professor organizar a sua vida, né? Todas essas coisas. Então, a utilização dessas ferramentas de produtividade, elas parecem básicas, mas que hoje em dia a gente não encontra muitos alunos que não têm essa competência. Porque hoje, até vi nas redes sociais um meme mostrando a diferença entre cada geração, né? Eles estão fazendo bastante isso. E a nossa geração é uma geração que pegou o começo dessa revolução digital e a gente meio que passou por uma fase que era meio que, assim como terminar o ensino médio era obrigatório para arrumar um emprego, ter uma informática básica também era uma coisa que diferenciava você para arrumar um trabalho. Então, meio que muita gente fez curso de digitação, né? de Word, de Excel, dessas coisas. Eu que sou um pouquinho mais velho que você, ó, eu vou contar uma coisa aqui que é assim, ó, eu fiz o curso de informática ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o curso de informática já com computador, mas eu peguei uma coisa que talvez algumas pessoas nunca ouviram falar, que é o curso de datilografia. A minha mãe fez. Tá? A datilografia é numa espécie de um aparelho rudimentar chamada máquina de datilografar, tá? Então, que você apertava os botões e o botão não era digital, ele tinha um carimbo, na verdade. Gostosinho, né? Então, digital. tipo, a tinta, ele carimbava o papel, tá? Então, assim, quando eu comecei a fazer o curso de informática, ainda na minha cidade, no interior, existiam os cursos de datilografia. Eu lembro da minha mãe querendo me inscrever no curso de datilografia e tal, e eu empolgado com aquilo, né? Porque eu achava aquela máquina muito, muito legal, né? A gente ia na casa lá de um parente, eu ia lá, gostava de ficar escrevendo os textos. Tá bonito. Então, imagina, né? Pegar essa diferença de você saber digitar aqui no computador, aí você passa para digitar aqui no celular, né? A nossa geração ainda pegou o celular com botão físico, né? Não o botão digital, igual a gente tem hoje, né? O botão com a tela touch ali, né? Então, ver que a gente passa por esse tipo de transição e que na nossa época era super importante você ter o curso de informática, tanto que nós aprendemos informática a partir disso, né? O início ali nem redes sociais, né? O início dos sites, né? Então, para arrumar um emprego, né? Era indispensável. Era o básico, informática básica. Ser diferencial para arrumar um trabalho. Que era saber digitar, saber usar essas coisas. E a planilha, então, que em muitas empresas hoje é digamos que é o software, o Excel é o software principal, assim, da empresa, né? Tudo da empresa é organizado, a contabilidade, tudo feito pelo Excel. Hoje em dia a gente já está numa fase tão avançada que muita gente critica a utilização do Excel como a ferramenta primária dentro de uma empresa grande, né? Mas tem muita empresa grande com a parte de contabilidade. Né? Então, aí, dando continuidade, a gente vai ter... Mas aí sim, as habilidades digitais, as competências digitais relacionadas à comunicação e colaboração. Então, essa que pelo menos eu espero que todo mundo saiba usar, porque tá todo mundo muito vinculado a redes sociais, a WhatsApp, a videoconferência também depois da pandemia. Então, foi utilizado muito durante a pandemia. Mas aí, muita gente às vezes não sabe utilizar essas ferramentas, não sabe organizar as ferramentas, não sabe... e aí que a gente falou das habilidades, né, soft skills, às vezes a pessoa não consegue reunir a turma, o seu grupo de trabalho para nem criar um grupo no WhatsApp para conseguir trocar as ideias sobre o trabalho. Então, essas ferramentas que hoje são... Essa sim é indispensável, a utilização de e-mail, a utilização de aplicativo de mensagem, de videoconferência, em qualquer âmbito de trabalho, ainda mais dentro da área da tecnologia. Hoje também está em alta
o trabalho remoto, onde que você só usa essas ferramentas para trabalhar. Colaborativo, né? Colaborativo. A importância de saber trabalhar com questão de colaboração, né? O professor ali, tipo, durante o processo de graduação, ele vai falar assim, vamos fazer um trabalho em grupo. Então, aquela coisa de, a gente não pode se reunir, todo mundo tá atarefado. Já ia falar sobre isso, né? No nosso tempo, a gente tinha que falar, quando que eu posso ir na sua casa pra gente reunir todo mundo, isso, né? Ligar, né? Então, hoje você tem a possibilidade de abrir um documento online, né? E todos vão editando conforme vão conseguindo fazer o trabalho, né? Então, isso é surreal. Assim, a desculpa é igual eu falo, assim, né? A desculpa pro aluno que chega e fala, professor, tentei procurar artigos sobre tal assunto e não encontrei. Tá, você procurou errado. Porque hoje existe informação para tudo, né? Então, da mesma forma que você precisa utilizar e desenvolver essa competência digital de organização, de gestão dentro do ambiente online, vamos colocar assim, né? dentro do ambiente digital, ela facilitou a vida de uma maneira absurdo. Inegável, né? Esse negócio, quando eu descobri que dava para criar um documento no Google ali, que a pessoa conseguia editar em tempo real junto comigo, e eu conseguia ver em tempo real o que a pessoa estava mudando e o que eu estava mudando, isso é muito, muito, muito massa. Porque antes cada um fazia o seu, depois tinha que juntar, e aí ficava aquele trabalho Frankenstein no final das contas, né? Sim. Aí a gente vai ter também, né? Aí que é, outra ferramenta que, pro personal trainer hoje... Nossa, quem sabe fazer pelo menos o mínimo diferente é muito diferencial. A criação, a edição de material digital, né? Como documentos, imagens e vídeos. Como eu falei, eu gravar um stories ali do meu aluno fazendo um pack deck, um supino, é legal? É legal, mas todo mundo faz isso. E todo mundo faz isso porque é muito fácil fazer. Agora, se eu já pego ali, já faço uma imagem mais estabilizada, já faço uma edição, boto uma musiquinha diferente, corto de um aluno pro outro, no final do dia boto um vídeo assim, mais editado, cara, já é um diferencial muito grande do trabalho, né? Já chama a atenção pra pessoa assistir aquilo, do que só, de novo o personal botando cada aluno dele fazendo supino aqui, já vou passar os stories dele aqui que não é legal, né? E aí pro aluno isso é edição de vídeo, às vezes você pede um trabalho do aluno, cara... Preciso que vocês façam um vídeo, gravem e editem. Aí ferrou. Nenhum aluno vai saber editar, nenhum aluno vai ter ideia de como faz para editar, qual programa usa. Não sabe pesquisar no Google quais ferramentas eu posso usar que são grátis para editar um vídeo. Aí a desgraça é grande, né? Então, aí vê que agora a gente consegue juntar algumas habilidades, né? Que é a habilidade de procurar informações e depois de que eu encontrar essas informações eu saber utilizar essas informações dentro da competência digital, né? E aí tem uma outra que, até olhando aqui para ela agora, eu lembrei de ontem, né, que a gente falou bem sobre isso, que é uma habilidade que hoje é indispensável porque nós temos uma nova profissão hoje no mercado, né? Que é a profissão de aplicar golpes digitais, né? Então, uma habilidade, que é primordial para todo mundo, que é saber se proteger desses golpes. Então, saber utilizar ferramentas para aplicar técnicas de segurança na internet. Então, isso está em alta hoje. Tem profissionais voltados para desenvolver segurança de empresas e tudo mais. Então, tem algumas técnicas que a gente pode aplicar para a gente evitar ou dificultar a vida do golpista dentro do meio digital. Então, essa habilidade é indispensável para a vida da gente daqui para frente, né? E aí, por último, a gente vai ter uma habilidade que é um pouco mais hard skill, que é a questão de saber quais peças tem no celular, quais peças tem no computador. Meu computador queimou, não tá ligando, o que eu posso trocar, qual o primeiro diagnóstico que eu posso fazer para talvez tentar resolver ali. Isso de forma pessoal. Se eu trabalho numa escola, eu posso, no laboratório de informática, posso ajudar a resolver um computador, posso ajudar a resolver um computador da secretaria. Isso vai depender, né, do âmbito que eu estou, e às vezes é uma coisa muito básica, e aí é uma coisa que também você consegue aprender de forma rápida e saber também solucionar essas coisas de forma simples, tá? Então, eu diria que esse é dentro do estudo que a gente utilizou, né, que é o ECT Framework, que é como se fossem umas normativas para a comunicação e informação dentro da tecnologia. Isso voltado para desenvolvimento de competências do profissional voltado ao ensino,
né? Então eu diria que essas são habilidades ali primordiais para esse tipo de profissional que somos nós que estamos dentro do ensino. Isso. E aí, né, dando uma sequência, que aí a gente viu mais ou menos onde isso é aplicado. Aí já passando a bola agora para você, professor Thiago. Que aí eu gostaria de saber de você como que... Diga lá. Beleza, eu falei o que a gente já tá falando desde o começo e às vezes os conteúdos são muito voltados para isso, né? Falar, o que você precisa fazer, você precisa fazer, mas como que eu faço isso? Sim. Né? Como que eu desenvolvo, como que eu aprendo essas coisas? Como que eu faço? Sim. Acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, por mais que você tenha um recurso digital, você precisa estar também aberto para aprender as novas coisas que esse recurso te propõe, né? Então, constantemente a gente tem atualizações sobre todos esses recursos. Então, a gente passa de uma máquina de datilografar, que é um papel, para um meio digital, para você, né, elaborar o teu documento, e se você quiser imprimir de qualquer forma. A gente passa por um modelo em que você pode editar com outra pessoa ao mesmo tempo. Tá? Então, assim, estar aberto a se atualizar sobre esses recursos. A gente até conversava ontem sobre algumas situações, e eu vivi também com um colega aqui perto que pediu um trabalho para os alunos, falou o que era o trabalho, explicou o que era o trabalho. Normalmente, hoje a gente coloca dentro de um sistema Moodle, né, que o aluno acessa ali todas as informações sobre o trabalho, e normalmente ele tem que retirar o trabalho ali. E o aluno foi lá e me escreveu no papel, sabe? Escreveu ali manuscrito ali e entregou uma folha pro meu colega. Daí você fica pensando assim, caramba, lógico, ó, você que é estudante, o professor pode pedir esse tipo de recurso, tá? Com uma estratégia, vamos dizer assim, vamos trabalhar a questão da escrita para você e você vai fazer um concurso e lá vai ter uma prova escrita. Perfeito? Faz parte da questão didático-pedagógica do professor e tem aquele objetivo. Mas eu creio que a maioria dos professores eles vão pedir um trabalho digitalizado, eles não vão pedir nem impresso esse trabalho. Provavelmente você vai ter que digitar o trabalho e enviar através desse sistema. Então, assim, como que você desenvolve? Primeira coisa, estar aberto para isso. Né? Segunda coisa, indo no caminho do que você pontuou ali dentro daquele framework. Hoje, o acesso às informações para aprender, eles são muito fáceis, né? Então, esse nosso podcast com essas informações, eles vão estar lá no YouTube. Sim. Tá? Então, você vai estar aberto a ter esse acesso. Ah, professor, mas eu não sei editar esse texto. Se você digitar lá assim, editar documento online, vai ter um vídeo explicando isso para você. Como fazer. Então, de novo, apelar para coisa de que, professor, eu não sei, parte um pouco mais da motivação tua e da ação, principalmente, de ir procurar esse recurso. Eu sempre brinco, se você não sabe fazer, não consegue encontrar, tem amigos que saibam. Então, você precisa também estar para esse recurso. Uma coisa que eu já falei anteriormente, mas o desenvolvimento dessas competências também, que eu colocaria como um terceiro ponto, é utilizar esta ferramenta como uma ferramenta voltada para o seu trabalho. Se você é estudante, teu trabalho de estudante. Se você é profissional, o teu trabalho relacionado ao personal trainer, ao treinador, assim por diante. Se você é professor de educação física na escola, para que você melhore a tua didática de ensino e que melhore as suas atividades dentro de uma proposta de quadra, né, de modalidades esportivas e assim por diante. Então, o desenvolvimento dessas competências, eu acho que elas estão atreladas a esses fatores. Estar aberto a aprender, ter uma ação para procurar aprender e utilizar esse recurso digital como uma ferramenta ali no seu contexto. Igual dentro da educação física, a gente sabe que eu vou desenvolver uma tarefa motora com mais maestria praticando ela, eu só vou conseguir desenvolver essas minhas competências digitais também praticando. Eu vou trazer uma questão particular, né? Eu tenho uma certa dificuldade com isso, mas eu vejo que cada vez que eu vou fazer um vídeo e vou editar um vídeo, ele acaba sendo mais fácil para mim, por mais que às vezes eu tenha que mandar uma mensagem para o professor Eric, como faz isso?
ou apelar aqui para a Daisy, aqui em casa, como que faz isso? E ela até me ajuda, me mostra, ou até acaba fazendo para mim. Mas eu preciso estar praticando. Sem a prática, de novo, pessoal da educação física, vamos honrar o que a gente aprende durante toda a graduação. A gente sabe que sem praticar, a gente não vai conseguir nunca realizar. Sim. Isso é interessante, que até eu lembrei ontem de uma coisa que a gente falou, que às vezes o professor, principalmente o de sala de aula, está muito fechado à utilização dessas coisas, da educação física, claro, porque ele não consegue ver a aplicação disso, e às vezes a ferramenta digital acaba atrapalhando a aula, né? Às vezes o aluno prefere ficar na arquibancada, no celular, do que participar da aula. E isso sempre foi um grande problema do professor de educação física. Mas que o professor de educação física esquece que ele poderia entrar nesse contexto digital do aluno e trazer isso para dentro da aula. Que foi uma coisa até que a gente discutiu ontem, né? Que é uma das abordagens que a gente tem na educação física, que é muito forte, que é trazer o conhecimento do aluno para dentro da aula. Usar a cultura do aluno para dar contexto a uma aula. E aí, por que não trazer o joguinho que o aluno gosta, né? Para a aula. Que não trazer o influenciador do momento para dentro da aula de educação física. E contextualizar aquilo, né? Sim. Hoje, até no contexto da própria educação baseada em evidência, aprendizagem baseada em evidência, eles trazem essas relações do conhecimento prévio, né? Então, por que não utilizar esse recurso, né? A gente bate em outras coisas, a gente está falando de competência digital, mas a gente vai bater lá naquela questão sobre a hierarquia e o domínio do conhecimento, né? A gente sempre viu o professor, né, de maneira verticalizada, como o detentor único do conhecimento, e os alunos aqui. E hoje, devido ao acesso à informação, não tem como, né? Lógico que o professor ele vai ter um maior domínio, porque já vivenciou mais coisas, mas ele precisa também estar aberto. Da mesma forma que às vezes é o aluno que vai trazer essa possibilidade de conhecimento do contexto digital, né? O aluno que vai trazer para o professor. Vai trazer. Tá? Eu lembro até uma situação assim sobre sortear. Eu faço bastante isso, né? Que é sortear os temas, né? Para um trabalho. E eu ainda gosto de utilizar o recurso do papelzinho, né? Eu faço o papelzinho ali, gosto de fazer esse tipo de brincadeira. Mas eu lembro uma vez que eu tinha uma turma muito grande e o trabalho tinha que apresentar individualmente. E a gente discussão sobre como sortear, e eu fazendo meus papelzinhos, o aluno falou assim: professor, usa um sorteador online, né? Daí eu sabia que existia, mas nossa, vou utilizar. Nossa, foi rapidinho ali, né? Já sorteou. Então, o professor também estar aberto para o que o aluno tem de conhecimento, né? E vice-versa, né? Olha só, você que é estudante de graduação, o que a gente tem visto é que determinados alunos não sabem utilizar o editor de texto básico ali, que é o Word. E o professor, provavelmente, ele tem mais experiência nisso. Então, assim, esteja aberto para escutar esse professor também, né? Às vezes a gente acaba se chocando nessas situações em que, porque é uma geração nova e ela é totalmente imersa nessa questão digital. Como a gente falou ontem também, imersa na questão digital de redes sociais. Né? Às vezes a gente bate no Office ali, nunca ouviu falar de um Office. Querem fazer tudo no celular, né? Um trabalho gigantesco feito tudo no celular. Não sei, pelo menos dizem que a nova geração consegue fazer tudo no celular, né? A nossa geração é conhecida por tudo que é importante fazer no computador, então... Fazer no computador, não sei se é possível fazer no celular, eu só consigo fazer as coisas no computador. O celular pra mim é só pra realmente... Se tiver que digitar alguma coisa muito grande no celular, eu já tenho que sentar no computador. Pra comprar alguma coisa, tem que ser no computador. E daí passa pro celular. celular. Maravilha, professor. Vamos fechando mais um Vivendo a Educação Física podcast, então. Agradecemos aí mais uma vez você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. E por mim, a gente fecha aqui, professor. E você? Eu gostaria de deixar aqui os recadinhos finais. Gostaria de convidar vocês para seguir nossas redes sociais. Sigam a gente lá no Instagram. Vivendo a AEF, lá você vai ter resumos dos artigos utilizados aqui no episódio, você vai ter referências, você vai ter outros conteúdos de vida diária dos professores aqui do Vivendo a Educação Física e futuramente também um contexto ali onde você vai poder trocar ideia com outros profissionais, outros alunos, outros professores. Agradeço você que ficou aqui até o final agora escutando
essas duas lindas vozes aqui no nosso podcast. Grande abração para você. Espero vocês aqui no próximo episódio. Valeu! Valeu!